pergunta que eu faço é: a quem você segue? Você realmente é um seguidor de Jesus? Você tem colocado o relacionamento com o Pai como prioridade? Oi, gente, tudo bem? Que bom, então tá bom. Bom, tô aqui pra poder compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração há um tempo atrás e me direcionou pra poder estar trabalhando com o grupo dos adolescentes esse ano. O nosso tema anual é A Quem Você Segue? E o texto que a gente usa como base, ele se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, e eu vou estar lendo dos versículos 16 ao 18, mas o 18 é o nosso versículo-chave. E diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. E foi na palavra seguir que o meu questionamento começou. Porque a gente vive numa era que as redes sociais estão imperando, né? Nessa época que eram as redes de pesca, mas hoje em dia são as redes sociais. E seguir é a palavra do momento, porque você segue no Instagram, você segue no Twitter, você segue no Facebook, no YouTube você se inscreve no canal, mas é uma forma de seguir. Então muitas pessoas têm seguidores. E a palavra de Deus diz que eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Ou seja, Jesus também tem seguidores. E eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra seguir. E algumas das definições que seguir tem são: acompanhar, andar juntamente com outra pessoa, caminhar na mesma direção que alguém, ter como padrão ou exemplo, imitar, permanecer próximo. E aí que o meu questionamento começou. Cara, será que eu sou seguidora de Jesus? Será que eu imito Jesus? Será que eu ando pelo mesmo caminho que Jesus andou? E aí eu fui olhar na palavra algumas características que os seguidores de Jesus devem ter. Por quê? Eu fui olhar como Jesus era, como ele se comportava, o que ele fazia, como ele agia. Hoje, no Globo Repórter. Bom, e observando a vida de Jesus, eu separei 3 características básicas que aquele que se diz seguidor dele precisa ter. A primeira característica é a respeito do relacionamento com o Pai. Vou colocar aqui na descrição, vou pedir pro Moizinho colocar em algum lugar do vídeo, não sei ainda. Só no livro de Lucas, todos os versículos que falam que Jesus estava orando. Orando sozinho, orando para tomar decisões, orando com os discípulos. Ele tinha uma vida de relacionamento muito próxima com Deus. Ele falava muito com o Senhor. E também no livro de Lucas, no capítulo 2, diz que ele com 12 anos estava no templo ensinando as escrituras com sabedoria. Ou seja, ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Bom, e mesmo Jesus, ele sendo uma pessoa muito requisitada, a palavra de Deus diz que as multidões o seguiam e pediam para ele curar enfermos, para expulsar demônios. Ainda assim, com todas essas atividades, ele entendia que o relacionamento com o Pai era uma prioridade. E é o que a gente não vê muito hoje em dia. As pessoas colocam qualquer outra coisa como prioridade, mas tirar um tempo para poder orar, tirar um tempo para poder conhecer a palavra, verdadeiramente as pessoas não têm. Os seus sonhos terrenos muitas vezes são muito mais importantes, né? São prioridade na vida delas. As atividades do trabalho, da escola, os seus afazeres em casa. E a pergunta que eu faço é: a quem você segue? Você realmente é um seguidor de Jesus? Você tem colocado o relacionamento com o Pai como prioridade? A segunda característica que eu vejo que um seguidor de Jesus precisa ter é a respeito do amor ao próximo. A palavra de Deus diz que quando Jesus é indagado qual é o maior mandamento, ele fala: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. E que os dois eram semelhantes, eram tão importantes um quanto o outro. E o que a gente tem observado, a gente pode colocar em 2 vertentes. A questão da ação social, vamos colocar assim. As pessoas veem as outras com dificuldades, passando fome, precisando de ajuda financeira ou qualquer tipo de necessidade. E a maior parte das pessoas não se importa, sabe? Tá tão acostumado com aquilo acontecendo que não toca mais no coração dela. E outra questão é dos relacionamentos entre amigos, familiares ou conhecidos. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, não aceitam mais a opinião do outro, se estressam com facilidade, não têm compaixão, não têm empatia pela outra pessoa. E eu paro pra pensar, Jesus ele era assim?
Jesus, ele era uma pessoa impaciente, era uma pessoa intolerante, uma pessoa que só pensava nas suas próprias necessidades. A palavra de Deus diz que ele fala que quando você dá de comer a alguém, quando você faz uma visita, é como se estivesse fazendo a ele mesmo. E mais, não tô nem falando só da questão de paciência com as pessoas que nós gostamos. A palavra de Deus diz em Mateus 5 que você tem que amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Que se você ama quem te ama, você também não tá fazendo nada demais. Ou seja, é muito mais intenso. Então, nós temos sido seguidores de Cristo, nós temos tido paciência, nós temos tido amor, nós temos tido um coração solidário para com as pessoas. E a terceira característica que eu vejo que um seguidor de Cristo deve ter é a questão de pregar a palavra de Deus, falar do Evangelho, falar de Jesus. Não falar de si mesmo, dos seus próprios anseios e necessidades, mas anunciar que Jesus está vivo. Que ele morreu na cruz, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo hoje, sabe? Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas acham que Jesus, ele é um personagem histórico, muito interessante, muito inteligente, com belas palavras, mas não sabem que ele, não entendem que ele é Deus e que ele está vivo e que tem um propósito em tudo isso. A palavra de Deus diz, né? Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos feito isso. Talvez o teu ide vai ser aí dentro da tua própria casa, ou na tua escola, na tua faculdade, no lugar por onde você anda. Você tem feito isso? Algo muito interessante para a gente poder refletir é que existe uma grande diferença entre ser admirador de Jesus e ser seguidor de Jesus. Quando a gente admira uma coisa, não necessariamente a gente anda pelo mesmo caminho que essa coisa andou. Mas quando a gente diz seguidor, segundo o conceito, as definições que a gente viu no começo desse vídeo, seguidor é aquele que anda pelo mesmo caminho. Então eu queria muito deixar essa mensagem de reflexão para vocês. A quem nós temos seguido? Nós seguimos realmente ao Cristo que nós dizemos que seguimos, ou nós seguimos a nós mesmos, as nossas próprias vontades, aos nossos próprios achismos? Tenho certeza que o Senhor, ele tem falado comigo, ele tem falado com os adolescentes e ele quer falar com você, qualquer pessoa que vai estar assistindo esse vídeo. A palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se as suas próprias vontades, os seus próprios conceitos. Tome a sua cruz e siga-me, seja como eu sou. E é esse o convite que Jesus faz a todos nós, que ele é fonte de vida eterna, ele é o único caminho que nós temos. É isso, espero que essa mensagem toque no seu coração e te faça refletir de alguma maneira. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui na Maranata de Jardim Primavera, no link vai estar o site da nossa igreja e as nossas outras redes sociais também. Deus abençoe vocês. Beijo!